Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando Fate Stay Night. Crônicas do Caos capítulo 18. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 18. Purgatório. Residência Emilia. Escanor olhou para Sakura com curiosidade. Suponho que já faz um tempo que não consigo respirar. Embora, claramente, eu não esteja no mundo em que nasci, disse ele, inclinando a cabeça. Sakura cambaleou para trás ao ver Escanor sorrir. Você parece simpática, por uma vez lhe darei a oportunidade de se desculpar com a senhorita Merlin e seus compatriotas, e você poderá ir embora livremente depois disso, disse ele, enquanto o suor da menina escorria. Ele está falando sério e vai deixá-la ir? Perguntou Luvia. Merlin permaneceu em silêncio, pois sabia que, em raras ocasiões, Escanor ainda seria o mesmo, alegre e orgulhoso. Como se estivesse sendo generoso e oferecendo ao inimigo a vida enquanto prometesse não causar problemas. Por outro lado, poderia ser um pedaço extra de material dentro da forma ressuscitada de Escanor que o torna um pouco mais gentil. Em resposta, Escanor tem uma conexão maior com o poder do próprio sol, mesmo que o céu brilhante esteja nublado como no dia em que Chandler chegou para buscar Meliodas. Tal problema não se repetirá. Quanto a Sakura, o poder que Escanor esperava para ser liberado já ardia em seu interior. Fazia seu corpo tremer, mas algo dentro dela a motivava a lutar. A ignorar o sinal de generosidade daquele homem arrogante. Não, você morre. Sakura disse enquanto seu rosto assustado se contorcia em um sorriso doentio e demente novamente. Escanor ergueu uma sobrancelha ao ver Sakura criar vários monstros sombrios que choveram sobre ele. O pecado do orgulho do leão olhou para cima, confuso, enquanto as sombras se chocavam contra ele, preparando-se para devorá-lo e adicioná-lo como mais uma fatalidade na Guerra do Graal. No entanto, Sakura se viu inconscientemente recuando novamente enquanto Escanor irradiava mais de seu poder e destruía as sombras com um gigantesco raio de fogo de Rita. Escanor saiu de onde as sombras estavam e se recompôs. Quase senti uma cãibra. Foi um erro meu não ter me alongado, disse Escanor como se nada tivesse acontecido. Sakura encarou Escanor enquanto invocava mais sombras, junto com algumas esferas de magia negra, na tentativa de extinguir a vida do homem. Em vez disso, Escanor conseguiu fugir das esferas antes de abatê-las com facilidade. Finalmente, chegou até o rosto de Sakura enquanto tentava abaixar seu machado. Errando por pouco, Sakura voou para longe e desferiu outra rajada gigante. Cubo perfeito. Merlin gritou enquanto colocava uma barreira ao redor de si mesma, das garotas e da maior parte do complexo. Que homem é esse? Perguntou Rin com os olhos arregalados. Ele é algum tipo de fênix? Perguntou ela. Merlin sorriu para sua aluna. Não, Rin, esta é a personificação do sol na carne do homem, disse ela. Escanor, por outro lado, sentiu alguns arranhões enquanto tentava perseguir a garota. Com um aceno de machado, Escanor lançou uma grande onda de chamas em Sakura. Em resposta, a garota possuída bloqueou a onda com uma barreira de escuridão antes de contra-atacar com um orbe gigante. Escanor zombou enquanto lançava uma grande quantidade de calor na ponta do dedo, criando uma grande bola de fogo. Dizem para nunca brincar com fogo. Senão você pode se queimar, criança. Escanor disse enquanto sua bola de fogo dominava a bola de escuridão de Sakura. Sakura gritou de dor ao sentir o calor roçar sua pele a ponto de suas roupas ficarem com pequenas chamas. Sakura rapidamente as apagou antes de liberar mais de seu poder para invocar um exército maior de sombra sobre Escanor. Que sorriu ao vê-las como meias bucha de canhão para ele superar. Aos olhos do pecado do leão, elas eram apenas mais uma tarefa que o levava à verdadeira tarefa que ele precisava terminar. Escanor golpeou com seu machado mais uma vez, errando por pouco a forma voadora de Sakura. Sakura desviou continuamente de todos os golpes e socos de Escanor antes de liberar uma onda gigante de escuridão sobre Escanor.
Enquanto Escanor rompia as ondas de escuridão, Sakura ergueu a mão e o prendeu em uma grande cúpula antes de esmagá-lo nela. Este é o fim, você não vai me queimar. Sakura disse com um olhar furioso. Escanor sentiu o peso da cúpula esmagando-o. O avô já está descontente por eu ter demorado tanto. Estou decepcionada comigo mesma também, disse ela. Escanor permaneceu em silêncio enquanto Sakura adicionava outra cúpula ao peso de ser esmagado. As garotas pareciam bastante assustadas, enquanto Merlin permanecia impassível. Não precisa sofrer. Apenas se entregue ao desespero. Você ficará melhor assim, disse Sakura enquanto criava uma grande onda de escuridão que consumia Escanor. Para reforçar o ataque e criar alguma segurança, Sakura criou vários espinhos para empalar Escanor. Como não confiava que ele conseguiria ficar no chão, evitando ser esmagado e se afogar sob imensa pressão, o poder do sol era mais forte do que aparentava, pois somente a luz pode combater a escuridão. Escanor resmungou. Quem decidiu isso? Ele perguntou. HM? Sakura se perguntou se ela realmente ouviu Escanor. Pergunto novamente, quem decidiu isso? Escanor perguntou antes que todo seu corpo fosse cercado por chamas brilhantes. Sakura ofegou em choque quando Escanor destruiu a escuridão que o prendia. Sakura encurralou um leão e imprudentemente pisou em sua garganta antes de descer. Pensando que seria um bom animal de estimação que aprendesse disciplina. Este leão, no entanto, não se curvou a ninguém, exceto a alguns poucos escolhidos. Hoste dos 7 pecados capitais, 72. TH 1 kg. 2. Você me esmagou pensando que eu me submeteria. Quem decidiu isso? Perguntou Escanor enquanto caminhava lentamente em direção à garota. Sakura cambaleou para trás, assustada. Uma garotinha sem livre-arbítrio me derrotando? Quem decidiu isso? Perguntou ele. Você não é humana. Sakura disse enquanto canalizava mais escuridão ao seu redor. Eu sou a personificação do sol. Tenho uma dívida de gratidão por ter sido abençoado pela vida e por controlar o poder do sol novamente. Escanor disse enquanto criava outra esfera de fogo na ponta do dedo antes de se lembrar de uma lembrança querida. Você é mais forte que o papai? Você deve ser a pessoa mais forte do mundo. Posso ser como você? Escanor riu da ideia. Não, Naruto, você nunca poderia ser como eu. Porque só você poderia superar a mim e ao seu pai. Não importa quantas vidas você viva, pensou ele antes de usar sua habilidade. Descendente de Ashura, Rank C, True Rank A. Sakura ergueu as duas mãos enquanto tentava invocar mais criaturas das trevas junto como uma onda gigante para levar Escanor embora. Escanor não recuou e jogou a esfera na onda e nas criaturas, resultando na colisão, criando uma explosão gigante que lançou Sakura através das paredes da residência. Os olhos de Sakura se arregalaram ao perceber o perigo que corria. Com a criação de mais algumas figuras sombrias, Sakura voou alto e disparou em direção ao Graal. Só teve que se esquivar brevemente de outra bola gigante de chamas de Escanor. Volte, covarde! Escanor gritou enquanto corria atrás dela a pé. Escanor, você tem que esperar pela sua luta. Temos problemas mais urgentes no momento, disse Merlin antes de ouvir uma forte explosão vinda do complexo. O que foi isso? Ayaka perguntou nervosamente. De repente, ouviram risadas. Agora podem abaixar a cabeça em homenagem à minha presença, disse um homem adulto que saiu. O verdadeiro rei retornou, agora que o arrivista está morto e meus tesouros me foram devolvidos, disse ele. Gil. Merlin perguntou. Nojento. Ayaka gritou enquanto ela e Luvia cobriam os olhos. Escanor agarrou seu machado. Que grosseria, disse ele. Não é grosseria, é honestidade. Minha grandeza brilha acima de todas as outras, mas entendo seu ponto de vista, disse Gil enquanto se pavoneava em seu novo corpo adulto. Antes de olhar para a luz vermelha ao longe, por enquanto, meu querido ancestral, que vejo como um pai, precisa de toda a ajuda possível. Assim como ele me entregou a chave dos tesouros da Babilônia, recuperei minha verdadeira forma. Agora vamos. Exigiu. Merlin manteve o rosto inexpressivo.
Gil, vista algumas roupas, ela disse. Gil olhou para baixo e percebeu que estava nu. Sem dúvida, quando Naruto deixou a chave da Babilônia para Gil após sua morte adulta, isso afetou seu corpo e o transformou em um adulto, concedendo-lhe mais poder do que ele originalmente tinha quando criança. Junto com um corpo real que, infelizmente, significava que suas roupas não serviam mais e agora ele estava nu. Pensando bem, ele pelo menos desejou ter o mesmo efeito que o Hulk, que, por algum motivo, sempre mantém as calças vestidas quando se transforma em um bruto gigante. No entanto, a antiga criança preferiu ignorar. Não importa, mago da Britânia. Minha grandeza brilha mais que o próprio sol, disse ele com orgulho. Merlin piscou. Isso não foi um pedido, jovem, disse ela. Gil cruzou os braços. Talvez eu prefira esta forma mais do que a outra, disse ele antes de Escanor levantá-lo pela cabeça. Você vai se vestir bem. Um cavalheiro, da realeza ou plebeu, vai se vestir com roupas finas diante da senhorita Merlin, disse Escanor enquanto jogava Gil de volta para dentro. Como você ousa, seu bruto? Gil perguntou com raiva. Alguém me avise quando estiver claro para olhar. Ayaka disse enquanto mantinha os olhos cobertos. Merlin suspirou. É por isso que nunca quis ter filhos, disse ela. Enquanto isso em Avalon o outro Merlin assentiu. Você não acha que a história foi tão difícil? Perguntou ele como se seu colega pudesse ouvi-lo. Ao mesmo tempo, o Santo Graal Naruto atraiu a guarda da verdade e o buscador de juramentos enquanto conduzia Arthur, Aquiles e Medeia para as profundezas do domínio do Santo Graal. Para Naruto, parecia quase uma interpretação do submundo. Naruto não queria imaginar o mundo inteiro assim. Na verdade, aquilo não era tanto uma jornada fantasiosa ou o sonho de algum net. Era mais um horror que Dante Alighieri tentou descrever em sua interpretação do inferno bíblico. Como mencionado anteriormente, não se trata da típica experiência de romance de fantasia com luta contra demônios. Tratava-se de um verdadeiro horror com criaturas demoníacas e imagens profanas que realmente fazem alguém rezar para nunca ir para o submundo. Não de uma paisagem onírica pervertida repleta de monstros sensuais com seios fartos ou abdômen definido. Em vez de sexo, festas e outras formas de pecado, tratava-se de uma luta pela sobrevivência. Cuidado, vocês três. Isso deixou de ser divertido há muito tempo, disse Naruto. Quando foi que isso foi divertido? Medeia perguntou quando uma marca gigante apareceu em sua cabeça. Naruto cruzou os braços e desviou o olhar. Era divertido quando não era eu quem quase morria com um único golpe. Acredite, muitos anos de viagem não deveriam ser gastos em conhecimento ou em ver coisas legais, disse ele. Algumas flexões e agachamentos ajudam muito. Isso e ter a capacidade de cancelar maldições e bênçãos são um grande benefício, acrescentou. Medeia suspirou. Certo, estrangeiro, já que você é o sobrevivente aqui. O que você acha que faremos quando encontrarmos o Santo Graal? Perguntou ela, esperando uma resposta direta do pai de sua melhor amiga. Bem, primeiro vamos ver o quão ruim está. Não é como se eu devesse tentar detoná-lo. Pode haver algo mantendo tudo ativo, disse Naruto. Tio, quando estiver destruído, há uma chance de Medeia, eu e todos os outros desaparecerem, disse Arthur enquanto Naruto assentia. Eu entendo isso. Naruto disse sem encarar Arthur. Mas e o Graal? Se o que aprendemos com você através da transferência de memória de Govter for verdade, o Graal não retornará e permanecerá corrompido? Perguntou Arthur. O garoto tem razão, eu não quero ser convocado novamente e descobrir que o mundo está acabando de novo, disse Aquiles. Naruto ponderou sobre isso. Suponho que você esteja certo. Apesar do fogo, o Graal foi parado, mas acho que esse é só mais um motivo para investigar o Graal antes de tentar destruí-lo. Nunca se sabe o que pode acontecer, disse ele. Medeia choramingou. Tanto faz o meu desejo. Ela choramingou. Naruto deu um tapinha na cabeça dela. Vou te comprar um sorvete quando isso acabar, disse ele. Aquiles e Arthur suaram. Agora é um bom momento para termos essa conversa. Pensaram ao mesmo tempo. Eu não quero sorvete. Quero passar meus dias com Soichiro.
Medea choramingou. Tudo bem, eu vou ressuscitar você quando isso acabar, disse Naruto. Não é melhor assim. Não seria eu. Seria eu de verdade e ela não saberia o que está acontecendo. Medea gritou antes de levantar a mão para bloquear uma grande adaga. Ela cerrou os dentes. Quem está tentando nos matar agora? Perguntou. Naruto se virou. E a hora da conversa acabou, disse ele antes de bloquear a próxima adaga com seu escudo. Ele virou a cabeça para Arthur. 8 horas. Arthur, 45 a 90 graus para cima para não perder a pegada, disse ele. Os olhos de Arthur se arregalaram enquanto ele bloqueava alguns punhais. Você parece aquele homem de Iruka, ele disse antes de bloquear um atrás dele. De onde vêm essas adagas? Perguntou Medea enquanto erguia uma barreira para bloquear mais algumas rajadas rápidas de adagas. Um covarde ou um estrategista, disse Naruto antes de pegar a próxima adaga. Ele a jogou para o lado e ouviu um barulho metálico se chocando. Assassino chegou. Disse ele ao ver uma máscara de caveira. Arthur e Medea se viraram rapidamente e viram True e Assassin pular sobre eles. Chuva de luz. Medea grita enquanto tenta acertar Assassin. Apesar de sua agilidade impressionante, Assassin não conseguiu desviar de todas as explosões antes de cair no chão. Ele teve que rolar rapidamente para longe enquanto Aquiles tentava empalá-lo com sua lança. Infelizmente para Assassin, ele não conseguiu escapar, pois estava preso entre Arthur e Aquiles. Embora os dois não tivessem a química necessária para lutar contra um oponente encurralado, Assassin era um lutador pior, pois suas habilidades de combate corpo a corpo funcionavam principalmente quando ele lutava contra um inimigo surpreso ou atordoado. O que o deixou à mercê do rei dos cavaleiros e herói da guerra de Troia, já que foi espetado diversas vezes antes de ser contido pelos fios de Medea. O assassino lutou para se mover antes que Medea apertasse seus fios em volta de seus braços e pescoço. Bem, me sinto inútil, mas bom trabalho, crianças, disse Naruto antes de agarrar a cabeça de Assassin. Ok, assustador, quem é seu mestre? Perguntou ele. Assassin olhou para Naruto. Que razão válida eu precisaria para responder isso? Ele perguntou. Naruto suspirou enquanto segurava seu ombro. Caster, Rider, calem a boca. Esse truque vai machucar vocês dois se disserem alguma coisa. Ele disse enquanto uma marca aparecia em seu ombro. O que é isso? E por que você não me avisa? Perguntou Arthur, parecendo assustado. De repente, a marca começou a brilhar intensamente e disse, Shinjitsu. Traduzindo para o português como verdade. Naruto estalou o pescoço enquanto apertava com mais força a cabeça do assassino. Não posso simplesmente usar o Rule Breaker nele. Perguntou Medea, pensando que poderia forçar Assassin a fazer o que ela queria. Provavelmente funcionaria, mas acho que o mestre dele tem mais autoridade. Naruto mentiu parcialmente, pois não queria nenhuma baixa acidental. Ele se virou para Assassin. Para quem você trabalha? Perguntou. Eu me recuso a falar, disse Assassin, enquanto resistia aos interrogatórios. Caster-chan. Naruto disse, fazendo Medea apertar os fios. Assassin não se mexeu. Um pequeno dano faz tão pouco quando o corpo é abandonado após a morte, disse ele. De qualquer forma, você é inútil para seu mestre se estiver morto. Naruto disse, confundindo o grupo. Então acabe com a minha vida. Você me tem à sua mercê e não tenho medo, disse Assassin, desafiadoramente. Então ele é obediente, provavelmente o suficiente para garantir um entendimento mútuo, pensou Naruto. Então, tentou outra coisa. Seu mestre está por perto? Perguntou. Assassin permaneceu em silêncio, o que irritou Naruto. O selo em seu ombro era o mandamento da verdade. Ele não via nenhuma verdade nem nada do tipo, apenas prejudicava qualquer um que contasse mentiras. Ao fazer isso, a vítima seria transformada em pedra e Naruto esmagaria Assassin se ele contasse uma mentira. Ele presumiu que faria Assassin falar ou pelo menos se livraria dele rapidamente. Se você contar, eu deixo você ir embora. Naruto disse tentando provocá-lo. Duvido que você faria isso e eu não aceitaria a oferta, respondeu Assassin.
Isso era pior, embora os 10 mandamentos em si não fossem imunes ao seu próprio poder. Como Galande se transformando em pedra por desistir de uma aposta, o que era tecnicamente uma mentira. O demônio se transformou em pedra e supostamente foi despedaçado por Mael quando ele foi em busca dos mandamentos. Naruto não se transformou em pedra por mentir porque tinha graça, um poder semelhante a um mandamento, mas que anulava o poder se usado contra alguém com graça. Ele realmente esperava poder mexer com a cabeça do assassino. O que você está disposto a abrir mão para vender seu mestre? Naruto perguntou. Eu tenho um desejo, admito. No entanto, não estou em condições de sobreviver para que isso aconteça, disse Assassin, já que não tinha a mínima vontade de mudar de lado. Isso é perda de tempo. Devíamos matá-lo, disse Medea, furiosa. Não, ainda não. Naruto disse enquanto Medea já disparava sua magia em Assassin. Infelizmente, o paciente assassino conseguiu escapar com sua adaga. Rapidamente, ele se livrou de sua capa negra ao atingir o raio de energia, permitindo que o homem revelasse seu braço deformado, estendido em direção a Medea. Merda! Ele estava esperando por isso. Aquiles gritou enquanto tentava usar toda a sua velocidade para atacar Assassin. Zabania! Assassin gritou enquanto sua mão estendida tocava o peito de Medea. Medea tentou atacá-lo. Chuva de luz. Ela grita antes de errar o alvo. Apenas para revelar que Assassin estava segurando um coração na mão antes de esmagá-lo sem qualquer remorso. Medea ofegou alto ao cair, com Naruto a segurando antes que ela atingisse o chão. Enquanto isso, Arthur correu em direção a Assassin e desferiu um golpe com sua espada. Assassin bloqueou a espada e pulou para longe antes que Aquiles o alcançasse. Ele está fugindo! Exclamou Aquiles enquanto usava toda a sua velocidade para perseguir Assassin. Apenas para ele desaparecer através da presença de ocultação. Ele vai atacar das sombras, disse Arthur enquanto mantinha a guarda alta. Ou ele recuou. Duvido que o mestre esteja muito longe. Naruto disse enquanto Medea tossia alto. Achei que ele tivesse me matado. Disse Medea com os olhos arregalados. Ele tentou isso comigo. Felizmente, tenho mais de um coração e, infelizmente, você é um idiota por não me deixar fazer meu trabalho, disse Naruto. Medea zombou enquanto se levantava e ia embora. Eu posso lidar com isso. Não preciso de você de jeito nenhum, disse ela antes de ofegar. Quando ela foi subitamente transformada em pedra, Naruto suspirou enquanto suas mãos começavam a brilhar enquanto ele as acenava em volta de Medea, que lentamente voltou ao normal, antes de cair de joelhos e ofegar por ar. O que foi isso? Perguntou Medea. Meu mandamento é obter informações da assassina. Qualquer um que se aproxime de mim vira pedra. Naruto disse enquanto ela corava. Então você descobriu meu blefe sobre não precisar de você, disse Medea enquanto coçava a bochecha nervosamente. Arthur suspirou. Vamos, Assassin ainda está vivo e provavelmente há mais coisas esperando por nós, disse ele enquanto liderava o caminho. Com Zeref magia de fogo, balas flamejantes. Zeref gritou enquanto Zouken desaparecia no chão. Zeref-sama, sugiro que você vá em frente. Eu mesmo lidarei com esse cretino, disse o ator de Pandora enquanto segurava sua espada. Tem certeza? Ele não é um mero idoso. Se causou essa confusão, perguntou Zeref. O Doppelganger assentiu. Fique tranquilo, sua fé em mim não será em vão. Ele disse enquanto Zeref aceitava sua resposta e ia embora. Zouken riu. Um cãozinho de estimação leal, um verdadeiro fantoche com alma, é uma maravilha de se ver, disse ele. O ator de Pandora apertou ainda mais o braço. Fui abençoado com uma parte do poder do Sama de Zeldris, apesar de nunca ter conhecido o homem. Então, vou usá-lo para acabar com você. Grita ele enquanto avança em direção a Zouken a uma velocidade estonteante. Apenas para parar ao sentir uma adaga apunhalá-lo no pescoço à distância. O ator de Pandora cambaleou até encontrar uma onda de escuridão atingindo-o no rosto. O Doppelganger rosnou enquanto queimava tudo com Eublase antes de procurar Zouken, que estava ao lado de Assassin.
Vamos ver quanto tempo você vai durar, disse Zouken enquanto testava o boneco. Tenho certeza de que a pequena Sakura já está a caminho. Sem dúvida, aquele garoto também está quase aqui, disse ele, referindo-se a Shirou. Você não encostará um dedo em Shirou-sama ou em sua companheira. Gritou o ator de Pandora enquanto bloqueava o próximo punhal apontado para sua cabeça. Depois que Zouken desapareceu nas sombras, Assassin pulou de um lado para o outro na tentativa de encontrar um ponto fraco no ator de Pandora. Só encontrou dificuldade, pois se movia rápido demais para encontrar uma boa posição para atingi-lo. Confiou apenas em golpes rápidos de vários ângulos na tentativa de exauri-lo ou desorientá-lo. Antes de abaixar sua lâmina curta contra o ator de Pandora na tentativa de pressioná-lo. O que você busca do seu fantoche de servidão? Perguntou o Assassin. Não preciso responder a um cretino mascarado, disse o ator de Pandora antes de chutar Assassin para longe. Antes que Assassin tivesse a chance de contra-atacar, um grande portal apareceu sobre sua cabeça. Jizirai! Gritou o ator de Pandora quando um raio atingiu Assassin onde ele estava. Enquanto Assassin lutava para sobreviver contra a criação de Naruto, Zouken escapou despercebido, pois sentia Sakura chegando. Ele sabia que o resto do pequeno grupo de aventureiros de Naruto chegaria em breve. Com muito mais reforços a caminho. Com Shirou, Mordred fez uma careta. Droga, deveríamos estar procurando por aqui, mas eu nem saberia onde procurar, disse ela enquanto Frankenstein choramingava. Aqui. Ela choramingou ao ver sua mestra como uma amiga próxima e quase uma figura de irmã. A marca amaldiçoada de Shirou se movia em diferentes formas. Eu sinto Naruto. Não há dúvidas de que o Santo Graal está aqui e ele está a caminho para destruí-lo, disse ele antes que uma onda de banshees chegasse. Espere! Exclamou o dragão de olhos estranhos. Shirou não fez o que lhe foi dito antes de cair. Shirou! Saber gritou. Shirou cerrou os dentes e se concentrou o suficiente para abrir as asas. Vou ficar bem. Vou encontrar Naruto e ajudar a lidar com o Graal. Gritou ele antes de cortar algumas banshees que se interpunham no caminho. Espada rápida. Disse ele enquanto golpeava a espada em ritmo acelerado até ter uma abertura gigante para voar. Mordred assobiou. Alguém tem um mestre legal, ela disse. Saber assentiu. Eu não o trocaria por ninguém no mundo, disse ela, sentindo-se orgulhosa do quão longe Shirou chegou. Agora, se esse idiota acordasse logo. Mordred gritou enquanto batia na cabeça inconsciente de Astolfo. Preguiçoso, Frankenstein murmurou. Saber suava, mas, aqui vai uma ideia, Mordred, disse ela, chamando a atenção de Mordred apesar da batalha ao redor. Imagine que esse cavaleiro aqui é Bedivere, disse ela. Mordred permaneceu em silêncio antes de dar tapas repetidos nas bochechas de Astolfo. Acorde, seu pedaço de merda de nariz marrom. Ela gritou. Com Shirou assim que adentrou a estranha caverna, Shirou tentou ignorar a visão instável do Graal, que tentava transformar a caverna em um lugar de pesadelos. Manteve a guarda alta ao pousar no chão e se preparou para enfrentar Sakura ou o próprio Graal. Apesar da calma que demonstrava, sentia como se seu coração estivesse prestes a explodir e seus pulmões, prestes a pegar fogo. Eu consigo usar a detecção, certo? Shirou se perguntou mentalmente enquanto tentava relaxar um pouco para detectar qualquer coisa ao seu redor. Alguns minutos depois, ele sentiu algo ao longe. Movendo-se com pressa, Shirou começou a sentir algo próximo, e emanava uma energia sombria que o fez se sentir muito mal. Shirou agradeceu ao treinamento e condicionamento que todos lhe deram, pois seu eu mais jovem, de antes da guerra, teria praticamente perdido a consciência. Deve ser como miasma ou algo do tipo que o Naruto menciona. É muito pior do que o tanuki gigante de areia que enfrentamos. Shirou murmurou antes de encontrar um caminho iluminado por energia rosa. Shirou cobriu a visão com o braço ao se aproximar. Ele conseguia ver um objeto estranho no meio da sala, se é que se pode chamar assim. Uma espécie de ovo ou colmeia com alguns olhos bem acima dele, que o encaravam atentamente. A coisa toda parecia uma criatura presa dentro de um ovo, pronta para chocar.
Shirou balançou a cabeça enquanto tentava se concentrar no que era aquela coisa e ver se conseguia fazer alguma coisa ou considerar sair correndo para procurar Naruto ou qualquer outra pessoa. Só para parar ao sentir aquela outra assinatura energética que sentira no início de sua busca. Shirou olhou ao redor antes de notar que alguém estava sendo segurado no ar por 2 orbes, como se estivesse acorrentado. Após uma inspeção mais detalhada, Shirou encontrou Aki inconsciente, coberto de queimaduras e arranhões. Aki. Aki, você pode me ouvir? Shirou perguntou enquanto tentava acordar a enfermeira. Aki soltou um gemido de dor antes de tentar abrir os olhos. "S. Shirou-kun?" Ela perguntou. "Vou tirar você daqui", disse Shirou, colocando a mão em um dos orbes. "Continue rastreando", disse ele, examinando o orbe. Usando os ensinamentos de Naruto sobre sua própria versão de Tracion, Shirou viu através do orbe como se fosse uma fechadura que precisava ser aberta. Após 1 minuto, Shirou desativou o orbe e rapidamente agarrou a forma fraca de Aki. Shirou rapidamente desativou o outro orbe, liberando assim ambas as mãos enquanto a levantava em ambos os braços. Apenas para ofegar enquanto tentava carregar Aki como uma noiva. "Desculpe se isso parece rude, mas você é bem pesado", murmurou Shirou. "Vai, dê direto para o meu peito", Aki murmurou antes de deitar a cabeça no ombro dele. "Eu acho que não precisava saber disso", disse Shirou antes de tentar sair. Apenas para ser parado por uma figura saltando a alguns metros de distância dele. "Olá de novo, Emiya", disse a figura impassivelmente. Shirou olhou feio para a figura. "Kotomini. Você estava por trás de tudo isso?" Ele rosnou. "Não totalmente, mas o resultado final é o que eu queria", diz Kotomini enquanto tira o casaco. O padre estalou os nós dos dedos e se espreguiçou enquanto caminhava lentamente em direção a Shirou. "Acho que é assim que termina", disse ele. "O bem contra o mal?" Shirou perguntou. "Não existe tal coisa. Ninguém nasce nem é destinado a nenhum dos dois. É uma questão de livre-arbítrio e do que cada ser humano escolhe fazer com ele." Kotomini respondeu. "E aquela coisa?" perguntou Shirou, apontando para o monstro um tanto visível. Como ele detestava o que aquilo estava fazendo. "Aquela coisa vai destruir tudo e matar todo mundo", disse ele. "Como eu disse, nada nasce bom ou mal, Emiya. É um servo da classe Vingador. Como servo, ele tem que completar seu objetivo. Só quando completar seu objetivo, decidirá se sente culpado ou não." Kotomini respondeu, sem se importar com o que acontecesse. "É esse o seu desejo? Testar os limites da moralidade?" Shirou perguntou com um olhar furioso. "Se tivesse que ser simplificado, então sim." Kotomini responde enquanto assume uma postura ofensiva. Shirou estava furioso com a situação em que se encontrava. Ele segurava uma mulher inconsciente que, sem dúvida, a machucaria só para chegar até Shirou. Não por despeito, mas como um dano colateral necessário para sua própria causa. Antes que Shirou fosse atingido pelo sacerdote musculoso, uma barreira surgiu e bloqueou seu soco. Kotomini deu um pulo para trás ao ver Zeref chegar bem a tempo. "Arara Shirou, ninguém pode te deixar sozinho sem que você tente ser heróico", Zeref disse parecendo calmo como sempre. "Zeref!" Shirou gritou quando seu ancestral chegou ao seu lado. "Eu levo a garota. Normalmente eu tentaria ajudar com o padre, mas sou o mais experiente aqui para lidar com isso", disse Zeref, apontando para o Santo Graal. "Obrigado, mas e os outros?" Shirou perguntou antes de ver Zeref sorrir. Em outro lugar, com Rin, enquanto o dragão da rebelião negra descia em direção à caverna, o dragão viu sua contraparte, olhos estranhos, afastando vários demônios que escapavam do Graal para atacá-los. "Garota, você acha que consegue entrar sozinha?" perguntou Dark Rebellion Dragon. "Eu consigo. É só pousar perto do chão", respondeu Rin. "Rin, essa espada vai ser suficiente para você?" Merlin perguntou. A espada envolta em um pano era uma arma experimental que Merlin ajudou a preparar. Rin, apesar de hesitar em perguntar no início, pediu o conselho de Merlin.
Como se tratava de uma arma ancestral da família Tosaka, ela achou que seria uma boa arma para se ter, visto que os demônios estavam chegando. Então, com uma amostra que Merlin guardava das grades de Naruto, que eram praticamente as mesmas da habilidade rastrear de Shirou, os dois pegaram emprestado Ilha e fizeram uma estranha viagem no tempo para testemunhar o início das guerras do Santo Graal originais em Tsuyuki, tantos anos atrás. Além de vislumbrar Zelresh e sua espada adornada com joias. Agora Rin a usava na esperança de lutar em pé de igualdade com Sakura. Principalmente quando a garota possuída esperava matar Rin e Shirou antes que Angra Mainyu fosse libertada e causasse a extinção da humanidade. Tem que ser assim. Rin respondeu quando eles pousaram no chão. Surpreendentemente, Gil também desceu. Felizmente, com um novo conjunto de roupas, muito mais exclusivo do que a jaqueta e as calças de couro comuns que seu colega adulto usava e mais majestoso em comparação com aquela armadura dourada desajeitada que ele usava como arqueiro há mais de 10 anos. E ela deve ter sucesso, não graças àquele arqueiro que está deitado e continua cochilando, disse Gil quando Asher acordou bem a tempo. Não preciso da insolência de uma criança, resmungou Asher. Eu sou um rei, não uma mera criança. Agora vão, o dia está acabando. Não pode haver reino se não houver súditos. Disse Gil antes de tentar apressá-los. Quando, de repente, um inimigo familiar de cabelos rosados chegou. Rin sacou sua espada e arqueiro mirou sua flecha enquanto Merlin preparava uma rajada de energia. Quando, de repente, as lanças e arpões de Gil se interpuseram no caminho. Pare de atirar, seus macacos selvagens. Gil gritou quando Rider chegou. Rider ergueu suas armas acorrentadas quando mais tesouros de Gil apareceram. Todos a cercaram e miraram em sua cabeça. Só para acabar com sua vida com o estalar de dedos. Gil, disse Merlin, esperando que o rei se explicasse. Ela se importa profundamente com a garota matou. Eu a previ tentando se aproximar dela. Originalmente, pretendia lutar contra todos nós à custa de sua vida, mas por amor e compaixão por seu verdadeiro mestre, disse Gil de forma semi-poética. Todos olharam para Rider com desconfiança. Ele está certo, Sakura deve viver, pois isso não é culpa dela, disse ela, ainda disposta a arriscar sua vida. E é por isso que precisamos nos tornar aliados. Disse Gil como uma risada calorosa. Grito. Gil olhou para os muitos demônios alados no céu. Silêncio. Gritou antes de explodir a maioria deles. Em seguida, virou-se para Rider. Agora, Milady, o que você acha de uma equipe temporária? Eu também não gosto de trabalho em equipe, mas posso abrir uma exceção se você também estiver disposta a fazer isso, disse ele, tentando soar carismático. Rider permaneceu em silêncio e sem emoção por um momento antes de concordar. Muito bem, vocês têm mais cooperação por enquanto. Só agora, disse ela, alertando-os. Rin não gostou do tom negativo, mas concordou. Tudo bem, mas faremos as coisas do meu jeito, disse ela enquanto Rider assentia relutantemente. Então é melhor nos apressarmos. A guerra está prestes a terminar de um jeito que não queremos, disse Archer enquanto Rin começava a liderar o caminho. No fundo, ainda tinha a intenção de matar a irmã, já que não era tão otimista quanto Shirou ou Naruto em salvar pessoas. Por outro lado, nenhum deles seria tão otimista, bondoso ou ingênuo quanto uma versão de Naruto sobre a qual aquele que ela conhece nunca gosta de falar. Sempre resmungando algo sobre idiotas estúpidos com cabelo curto e referências ruins a Star Wars. Rin decidiu parar de prestar atenção ao fato de que sua família não acreditava no uso da tecnologia moderna. Com o grupo de Naruto Kia. Naruto gritou enquanto esfaqueava uma criatura alada na cabeça. Ele soltou um suspiro alto. Isso está ficando irritante, estou nos guiando por algum tipo de círculo vicioso. Disse ele, colocando a mão no chão. Medea estudava a caverna ao redor enquanto as grades de Naruto se ativavam enquanto ele tentava encontrar uma passagem para o Graal. A bruxa da Colquida mantinha a guarda alta enquanto vários monstros de origem demoníaca surgiam como uma batalha irritante de videogame.
Ela tinha certeza de que ficaria sem mana antes que pudessem alcançar o Graal, e Medea tinha certeza de que seria uma batalha difícil de lidar. Talvez a caverna continue mudando para nos guiar, sugeriu Medea enquanto trazia Holy Breaker para fora. O que é isso? Perguntou Aquiles, apontando para a faca. Se você quer saber, não é algo com que eu possa ferir fisicamente alguém. Me permite anular a maioria das formas de magia ou reescrevê-las. Medea respondeu. Arthur deu um passo para trás e foi em direção a Naruto. Quão curta é a coleira que você tem nela? Ele perguntou ao seu ancestral. Curto, mas se ela se soltar, vou ter que aprender a ignorar os apelos de albedo pela garota. Naruto respondeu antes de notar um caminho. Aquiles coçou a cabeça, sem jeito. Sabe, apesar do Jason ser um babaca que merece um tratamento pior do que eu, estou muito feliz que aquele idiota não esteja aqui, disse ele. Medea assentiu. O tolo teria nos matado várias vezes. Embora esteja claro que Albedo-chan tem mais classe, já que aquele garoto arqueiro tem muito mais classe, disse ela. Robin é o tipo de cara que vence de qualquer jeito. Então ele é mais do tipo que está disposto a jogar sujo, disse Achilles. Acho que minha tia Circe está interessada nesse tipo de homem, respondeu Medea. Ela não tentou seduzir Odisseu, que já era casado? Perguntou Aquiles. Concentrem-se vocês dois. Medea, quebre essa parede com seu fantasma nobre. Naruto ordenou enquanto apontava para uma parede cercada por grades pretas. Medea assentiu enquanto pegava sua faca. Suponho que esta seja uma ocasião especial. Regra, clã. Medea recuou rapidamente ao ver Aquiles bloquear uma lança gigante com seu escudo. O cavaleiro fez tudo o que pôde para se manter firme enquanto tentava afastar a lança. Apesar da pressão e da velocidade que ela acumulava, suas costas tocaram a parede. Por fim, a lança parou, mas não sem que Aquiles caísse no chão com a pressão do ataque surpresa. Droga, eu realmente odeio essa parte do trabalho, mas não posso quebrar ordens, disse uma voz familiar. Lancer não está morto. Naruto gritou. Você não é humano. Todos gritaram. Sim, sou eu. Lancer gritou antes de recuperar sua lança. Naruto fez sinal para Medea tentar novamente. Preciso de alguém para segurar o garoto da lança, disse ele. Aquiles sorriu ironicamente. Eu consigo lidar com Spandex, garoto. Vá em frente. Ele disse. Ótimo, tente não morrer. Naruto disse enquanto Medea quebrava a parede antes que os três deixassem os dois guerreiros se enfrentarem. Próximo quarto. Enquanto o grupo avançava pelo corredor estreito, Naruto criou uma espessa barreira mágica quando uma poderosa explosão surgiu do nada, revelando Rin liderando seu próprio grupo pelo caminho que ela mesma havia criado. Eu não vou limpar isso. Asher murmurou quando o grupo de Rin encontrou o grupo de Naruto. Tsundere-chan e companhia chegaram. Naruto comemorou quando uma marca de seleção apareceu acima da cabeça de Rin. Pare de me dar apelidos idiotas. Rin gritou com raiva. Eu vou quando você parar de ser a tsundere favorita de todos. Naruto respondeu enquanto Rin ficava ainda mais irritada. Em vez de rosnar ou ranger os dentes, ela fez um beicinho. Ah, qual é? Não faça essa cara se não quiser ser tratada como uma criança adorável em vez de uma mulher forte. Naruto disse. A provocação terminou quando todos se posicionaram na defensiva. Viram várias pequenas figuras sombrias surgindo e formando um círculo. De repente, Sakura apareceu em toda a sua glória. Após escapar de uma experiência de quase morte com Escanor, Sakura conseguiu chegar e se curar antes de fazer esse confronto acontecer. Sakura sorriu enquanto olhava para a enorme multidão antes de voltar seu olhar para Rin. Olá, irmã mais velha. Sakura cumprimentou. Sakura, estou aqui para acabar com você, disse Rin enquanto a maior parte do grupo arregalava os olhos diante da declaração de Rin. Sakura inclinou a cabeça. Entendo, você deveria ter se virado e corrido, irmã mais velha. Minha magia se tornou mais poderosa do que você jamais poderia esperar alcançar, disse ela, aparentemente arrogante. Rin estreitou os olhos para a ex-irmã.
Era isso que você esperava provar, Sakura? Que você queria ser melhor que eu? Ela perguntou. Sakura franziu a testa. Eu queria que você me visse como uma igual. Esperei por você por mais de 10 anos e, mesmo assim, você anda por aí como se nada tivesse acontecido. Como se você fosse a pessoa especial e eu fosse sempre serei inferior a você, disse ela, parecendo cada vez mais irritada. Estranho, Arthur murmurou. Sakura não parou por aí. Você é sempre arrogante e poderosa, Rin. Assim como nosso pai, você me descartou como se eu nunca tivesse existido. Que você era a maior por causa do seu poder superior. Você nunca conseguia entender os sentimentos dos outros porque só pensava nos seus objetivos, em vez de em si mesma ou em qualquer outra pessoa, disse ela. Em parte, era verdade. Rin estava na Guerra do Santo Graal não porque tivesse um desejo, como todos os outros mestres. Era mais como uma tradição familiar, como visto séculos atrás, quando Nagato Tosaka iniciou as Guerras do Graal com Justeaz e Zouken. No entanto, Arthur sentiu-se atingido pela parte de compreender os outros. Embora não tanto quanto Artória, alguns detalhes são um pouco diferentes. Ambas as versões do Rei dos Cavaleiros abandonaram Camelot para cair, com uma única razão. Nunca compreenderam as emoções humanas. O que levou alguns cavaleiros a abandonar Camelot e outros, como Mordred, a se rebelar contra o reino. Naruto, por outro lado, sentia que tudo aquilo lhe era familiar. Lembrava-se sempre dos olhares furiosos e sujos que seus irmãos lhe lançavam durante a infância. Assim como Rin, ele amava seus irmãos e cuidava deles como se fossem irmãos mais velhos. Sempre se perguntava de onde vinha tanta arrogância, já que os observava secretamente desde seu retorno para ver se alguém os estava influenciando ou se um selo ou técnica de alteração mental estava em ação. Naruto suspirou. Talvez eu devesse tentar falar com eles mais tarde. Talvez fazê-los se abrir, pensou antes de ouvir a resposta de Rin. Rin riu. É só isso, Sakura? Você sacrificou sua humanidade por ser mesquinha? Perguntou ela, sentindo uma dor imensa. Metade do grupo deu um tapa na nuca de Rin. Que diabos? Vocês me bateram. Você também, Archer? Perguntou ela, enquanto Archer parecia nervoso. Eu tive meus motivos, Rin. Archer disse, parecendo suspeito. Como irmã mais nova, me ofendo com essas palavras, disse Hider sem emoção. Como você pode ser má com sua irmã? Perguntou Medea. Eu também tenho meus próprios problemas com meus irmãos, Rin. Não preciso de outra vadia arrogante na minha vida, disse Naruto. Arthur e Gil ficaram ali parados, balançando a cabeça, decepcionados. Vocês não me deixaram terminar. Eu ia dizer outra coisa. Rin disse com raiva quando a interromperam. Chega de palavras. Morram logo. Sakura gritou enquanto invocava vários orbes que apareceram na sala. Naruto bateu as palmas das mãos no chão e criou uma grande cúpula para proteger a todos. Assim que os orbes se transformaram em bolas pontiagudas, onde seus espinhos se estendiam e tentavam perfurar tudo à vista. Agora que todos estavam a salvo de serem espetados, Rin apontou sua espada para um lado da cúpula e atravessou a escuridão criada por Sakura. Com a luz brilhante emanando da poderosa espada, ela destruiu a escuridão que cercava todos. Com Rin à frente, pronta para qualquer ataque que Sakura planejasse. Que diabos é isso? Essa coisa é interdimensional. Naruto perguntou com os olhos arregalados. Esta é a espada com crista de joia de Zelreth, respondeu Rin antes de olhar para Sakura. Você já ouviu falar dele, Sakura? Zelreth? Perguntou ela, vendo os olhos de Sakura se contraírem, apesar de estar confusa com o nome. Agora não é hora de provocá-la, Rin. Alguns de nós podem ficar para trás e ajudá-la enquanto o resto lida com o Graal. Naruto disse. Você não fará nada disso, sensei. Sakura disse enquanto cercava Naruto com vários orbes cobertos de eletricidade negra. Sakura, eu sei que o Japão não acredita em detenção, mas você pode esperar uma longa punição quando as aulas começarem de novo. Naruto disse franzindo testa antes dos orbes explodirem.
Sakura riu baixinho antes de avistar um pilar gigante de pedra onde Naruto estivera. Antes de se estilhaçar e revelar que o homem se esconderá lá dentro no momento da explosão. Preciso de voluntários para ajudar Rin enquanto o resto me segue, disse Naruto. Eu ficarei para trás, disse Hider. Posso ajudar com minha própria magia, disse Medeiya. Asher, fique com eles, disse Rin, com fé em suas habilidades. Asher assentiu enquanto Naruto gesticulava para que os garotos o seguissem. Vamos, garotos. Naruto disse enquanto corria em direção a Sakura. Sakura soltou um pequeno rosnado enquanto lançava uma enorme onda de escuridão sobre eles. Naruto respondeu disparando um raio contra a onda. Com poder suficiente, ele dividiu a onda ao meio e deixou uma abertura gigante para o grupo. No entanto, Sakura ainda estava inflexível sobre não deixar Naruto e os garotos passarem por ela em direção ao Graal. Enquanto se preparava para criar um domo para esmagá-los, como tentou com Escanor, Naruto juntou as mãos e criou um grande orbe. Eu sei que meu pai queria nos ensinar isso, mas eu tive que ser criativo todos esses anos e aprender sozinho, disse Naruto enquanto o orbe ficava preto com um contorno roxo. Morra! Sakura gritou. Rasengan! Naruto gritou enquanto mirava em Sakura. A garota possuída interrompeu sua técnica para flutuar rapidamente e se esquivar do ataque. Quando, de repente, Naruto desapareceu de sua vista e ela não conseguiu mais senti-lo. Então, de repente, ela sentiu a esfera vindo de cima dela, fazendo com que Sakura caísse de cara no chão. Desculpe, Sakura. Se fosse Shiji, eu teria tornado a luta mais mortal. Naruto se desculpou antes de correr. Sakura encarou a nuca de Naruto enquanto tentava atacá-lo por trás, mas conseguiu escapar de um forte ataque mágico de Rin. Eu sou sua oponente, Sakura. Rin disse enquanto Sakura se lembrava de seu objetivo original. Com Shirou rachadura mais uma vez, após desferir outro soco, Shirou encontrou um peixe batendo em sua bochecha. Kotomine ainda estava de pé e longe de estar exausto, pois não admitiria derrota ou rendição até que estivesse incapaz de se mover ou morto. O homem não se importava com a força de Shirou, mesmo com o garoto explorando o poder de sua herança demoníaca. O poder era grande e imenso, mas Shirou ainda não estava acostumado, pois sentia como se ainda o queimasse vivo por dentro. Continue andando, o importante é se manter forte mesmo quando o mundo estiver queimando ao seu redor. Mesmo que tudo esteja desmoronando, não sobrará nada se eu perder aqui, Shirou pensou com os dentes cerrados. Rachadura! Shirou grunhiu ao sentir Kotomine socá-lo bem no queixo. Shirou respondeu com um chute no ombro. Os dois continuaram sem rumo enquanto Zeref continuava a usar várias ferramentas e magias para descobrir como impedir o Graal de liberar o sonho molhado daquele sacerdote nihilista. Receio que isso esteja além do raciocínio, disse Zeref antes de sentir a presença do pai. Shirou. Arthur disse ao ver a luta. Naruto agarrou o ombro de Arthur. Não, Arthur, posso dizer que esta é a luta de Shirou. As convicções dele levaram a isso. Se você interromper agora, é melhor deixá-lo para morrer, disse ele. Podemos acabar com essa farsa com um único golpe. Gil disse enquanto mirava uma de suas lanças na cabeça de Kotomine. Naruto arrancou a lança do portão. Não, confie em mim. Além disso, sei que há mais do que apenas socar uns aos outros até a morte. Disse ele antes de conduzi-los em direção ao Graal. Quando de repente eles foram parados pela visão de Zouken à distância, o velho rabugento ainda está vivo, disse Gil com os olhos semicerrados. Vocês dois lidam com ele. Eu cuido do Graal, disse Naruto enquanto Gil e Arthur perseguiam o velho. Zeref virou-se para encontrar seu pai. Pai, eu sei, Gil, vou socar essa coisa até ela quebrar. Disse Naruto. Zeref suspirou. Claro que sim. Mas posso dizer com segurança que uma barreira ou algum tipo de magia de selamento não será suficiente, disse ele. Com o Graal, Naruto olhou para o Santo Graal e para o feto monstruoso dentro dele. Este encarou a forma curta de Naruto com seus 3 olhos fixos, apenas esperando para destruir tudo e qualquer coisa viva. O próprio Naruto apenas assentiu enquanto refletia sobre sua própria teoria e crença sobre o conceito de existência.
É realmente engraçado. Existe um intelecto pré-existente no cosmos que projetou as origens das formas de vida. Dizem que o intelecto precedeu até mesmo o próprio Big Bang e que todo organismo vivo é guiado por alguma forma de intelecto. Naruto explicou enquanto se aproximava do Gai. Quando de repente estendeu as asas e voou para perto dele, naturalmente, sou contra a matança de criaturas não nascidas. Já que isso só satisfaz ações bárbaras. Independentemente do propósito ou objetivo que a forma de vida deseja alcançar, acrescentou, antes que seu braço fosse coberto por chamas roxas. Os 3 olhos do feto dentro do Graal encaravam Naruto intensamente. Antes, Naruto o encarava com olhos arregalados, sem qualquer emoção, com o olhar apontado diretamente para a criatura. No entanto, não posso perdoar algo que não tem intelecto suficiente para desenvolver o livre-arbítrio e usá-lo em algo produtivo, disse Naruto antes de levantar a mão. Com as chamas brilhando mais intensamente, Shinigami Shop. Ele grita, sua gigantesca mão coberta de chamas se chocando contra o Gai. Criou-se, assim, uma fenda gigantesca que abalou toda a caverna, incluindo boa parte da superfície. O rosto de Naruto ficou coberto por inúmeras marcas demoníacas, que lembravam as que seu pai e tio possuíam em sua primeira vida. Surpreendentemente, até as marcas de bigodes que ele havia mantido escondidas por tantos anos começaram a ficar mais definidas, dando-lhe uma aparência animalesca. Eu vou arrancar você e lhe dar um novo propósito de vida que será mais curto do que seus planos de abate. Naruto gritou enquanto cravava sua espada no Graal. Zeref subconscientemente deu um passo para trás ao sentir o verdadeiro poder de seu pai vazando. Quando ele foi tão intenso? Ele se perguntou com medo. Shinigami Shop. Naruto grita novamente enquanto sacode a caverna inteira com sua força bruta. É melhor eu preparar uma barreira forte, disse Zeref, sabendo quanto dano ocorreria com a destruição do Graal. De volta com Shirou. Shirou conseguiu se manter firme apesar dos enormes terremotos que Naruto estava causando. Kotomini também conseguiu se manter firme, embora não sem alguma dificuldade e alguns socos mais descuidados. O último, porém, jogou Shirou no chão, onde Kotomini o chutou nas costelas, fazendo-o rolar pela sala. Shirou se esforçou para se levantar, pois sentia seu lado demoníaco queimando dentro de si. Ele tentou desesperadamente se levantar e ganhar força com seu poder, mas este estava contra ele. Admito que o poder é algo bastante assustador, mas é inútil para alguém que depende de um impulso temporário, disse Kotomini enquanto se esquivava de um soco e acertava uma joelhada no rosto de Shirou. Enquanto Shirou caía, Kotomini não desistia. Não é maldade nem covardia, você apenas não percebe porque quer lutar contra Emilia, disse ele antes de chutar Shirou enquanto ele estava caído. Shirou grunhiu enquanto os chutes não paravam. Embora por um breve momento ele tenha sentido que entendia o que Kotomini disse. O motivo de sua luta, o motivo pelo qual ele precisava de seu poder, e ainda assim ele estava trabalhando contra ele. Não foi uma epifânia repentina, mas o conceito circulava repetidamente em sua mente. Por fim, Shirou conseguiu reunir forças para endurecer seu corpo antes de agarrar a perna de Kotomini e jogá-lo para longe com sua força aprimorada. Shirou continuou sentindo a dor pelo corpo, assim como a exaustão crescendo dentro dele. Ele precisava se deitar e parar de se mover, mas não deixaria que isso o impedisse. Shirou tentou respirar com cuidado e se manter tranquilo, apesar da energia negativa no mundo ao seu redor. Enquanto Kotomini se recuperava do contra-ataque repentino, a velocidade com que ele corria de repente pareceu lenta para Shirou, mas ao mesmo tempo parecia urgente que ele respondesse. Apesar da sensação repentina de que uma grande quantidade de eletricidade se espalhava por todo o seu corpo, um dos olhos de Shirou se transformou no símbolo do Triskelion do clã das deusas. Quando Shirou conseguiu controlar essa parte de sua outra metade, Kotomini já havia chegado e desferido um golpe forte em seu peito, mas Shirou só conseguiu cambalear para trás. Antes que sua mão fosse carregada com uma energia dourada que brilhava com grande poder. Perdendo a ansiedade, Shirou deu um soco em Kotomini com seu punho coberto de ouro. Arca! Ele gritou enquanto Kotomini caía em direção à borda onde estava a lava.
Vejo que você aprendeu a melhorar. Que está disposto a usar qualquer coisa para vencer, disse Kotomini enquanto lutava para se levantar do soco aprimorado pela arca. Não se trata de fazer nada. Trata-se de fazer o que for possível para vencer. Meu objetivo é proteger todos que estão próximos de mim, respondeu Shirou. Ainda tão tolo quanto seu pai. Kotomini disse enquanto investia contra Shirou novamente. Desta vez, Shirou conseguiu mover a parte superior do tronco para longe. Não é estúpido, é sobre fazer a coisa certa e fazer isso. Eu precisava aprender sobre sacrifício, disse ele antes de surpreender Kotomini com outro soco aprimorado pelo arco no queixo. Harukai Mirai, última página. Kotomini grunhiu, pois seu corpo agora dava sinais de que ia desistir. O mesmo aconteceria com o sacerdote se ele não pudesse mais se mover. Kotomini tem um grande desejo de alcançar seus objetivos, mas com o quão longe ele chegou, ele não deixará seu orgulho vir em primeiro lugar, mas aceitará o sucesso ou o fracasso dependendo de quanto tempo ele conseguir resistir. Shirou também parecia ainda estar com muita dor. Não vou conseguir me curar, mas ainda preciso terminar e só, pensou Shirou enquanto usava suas forças restantes para correr em direção a Kotomini, que continuava a desferir socos. Shirou, a partir de então, usou seu poder de deusa e tentou criar uma pequena camada de escudo em seu corpo. Depois de algumas tentativas, conseguiu criar uma camada forte o suficiente para atenuar os golpes. Antes de finalmente desferir o último soco destruidor de ossos no rosto de Kotomini. Ele caiu no chão, causando uma grande rachadura em forma de teia de aranha. Com isso, Shirou se levantou e passou por Kotomini. No final, nós dois lutamos por causa dos nossos pecados, disse Shirou. Kotomini permaneceu em silêncio enquanto Shirou deixava seu corpo. Tudo que ele fez foi ficar ali, deitado, aceitando o ciclo da vida. Independentemente de testemunhar ou não Angra Mainyu cometer a extinção da humanidade. Shirou estremeceu ao olhar para as luzes brilhantes vindas de Naruto. Cabe a cada um de nós acabar com isso, disse ele. Com o ator de Pandora. O ator de Pandora soltou um pequeno grito quando o assassino o esfaqueou no olho. Quando você se for, meu desejo será concedido. Ele disse antes de estender o braço e tocar o peito do ator de Pandora, Zabiniema. Ele disse enquanto esmagava o coração. Apenas para ouvir seu próprio som abafado quando o ator de Pandora o esfaqueou no peito com sua espada. Meu coração não pode ser partido por um palhaço de Halloween. Gritou o ator de Pandora. Inferno em chamas. Ele grita enquanto queima o assassino verdadeiro. Aui. Assassin gresnou enquanto tentava alcançar o Doppelganger antes de cair aos pedaços e ser morto pelas chamas. O ator de Pandora retornou à sua verdadeira forma e caiu de costas. Isso doeu. Preciso de uma pausa. Disse ele, apertando o peito. Com Gil Zuken engasgou ao sentir um raio gigante das lanças de Gil atingi-lo no peito. Acabem com ele. Gil exclamou. Eu peguei. Arthur diz enquanto decapita Zuken atordoado. Asher deslizou pelo chão. Que esta seja a última vez. Ele disse enquanto sua flecha tomava a forma de um tentáculo antes de perfurar a cabeça de Zuken. Zuken soltou uma última risada. A morte do corpo nunca é o fim, disse ele antes de sua cabeça ser explodida pela flecha. Asher suspirou, sabendo que Kaladbog havia destruído apenas a principal ameaça. Olhou para trás para ver onde havia deixado Rin e os outros para trás. Sabia muito bem que Zouken ainda tinha um último truque na manga. E terminou com Sakura ainda decidida a matar Rin. Com Aquiles, Achilles tinha que admitir que Lancer era um indivíduo forte e bastante rápido. No entanto, embora pudesse ultrapassar até mesmo o limite de Lancer em termos de velocidade, ele não tinha espaço para se movimentar. Ele só esperava que Lancer não notasse aquela pequena barreira que Naruto colocou em volta do calcanhar. Isso o estava desacelerando um pouco, mas o mantinha alerta caso ele se descuidasse ou Lancer encontrasse seu famoso ponto fraco. Admito que você é muito melhor que aquele arqueiro. Lancer disse, demonstrando algum respeito ao seu oponente. Aquiles grunhiu quando os dois chocaram suas lanças. Eu poderia dizer o mesmo.
O grandalhão precisa aprender mais do que ficar brandindo facas de manteiga, disse ele antes que os dois recuassem. Algo me diz que minha lança não vai perfurar seu coração. Ou pelo menos não vai fazer isso tão facilmente, disse Lancer. Meu coração não é o que você deveria almejar, respondeu Aquiles enquanto erguia seu escudo. De repente, Lancer criou um selo de 4 pontas ao redor deles. Gabla. Se vocês tivessem a mínima ideia de fugir. Agora é tarde demais, disse ele. Enquanto Aquiles tentava esfaquear Lanceiro, o herói de Troia sorriu para o homem de cabelos azuis. Os dois continuaram a bater as armas antes que Lanceiro tentasse desferir uma série de golpes e chutes rápidos. Antes que Aquiles o atingisse com seu próprio escudo. Enquanto Lanceiro se recuperava, Aquiles correu um grande risco e jogou as duas armas no chão. Lancer ergueu uma sobrancelha enquanto Aquiles erguia os 2 punhos, lançando um desafio entre eles. Qualquer espectador que pudesse ter testemunhado a batalha ficaria surpreso ao ver Lancer largar a lança e conectar seus próprios punhos com os de Aquiles. Assim, o desafio foi iniciado enquanto o mundo inteiro ao redor deles congelava e se tornava cinza. Com Rin cortou mais tentáculos de escuridão gerados por Sakura. As palavras de Rin só pareciam enfurecê-la. A jovem deixou que sua raiva fortalecesse. Não havia garantia absoluta de que Sakura venceria devido ao seu poder superior e ao fato de ela deixar suas emoções negativas assumirem o controle. No entanto, isso não tornou as coisas menos perigosas para Rin, que continuou abrindo caminho na escuridão. A situação só piorou à medida que Sakura gerava demônios menores que a atacavam. Eu preciso de ajuda aqui. Rin gritou enquanto Rider esfaqueava o pescoço de um demônio. Eu vou segurar as feras. Caster pode desviar os ataques de Sakura, disse Rider antes de enrolar sua corrente no pescoço de outro demônio. Não era algo que eu esperava, mas farei o meu melhor, disse Medea enquanto bloqueava os vários ataques de Sakura. Antes de invocar vários círculos mágicos para atacar Sakura, venha cá, garotinha. Se você é tão poderosa, por que não desafia um verdadeiro mago da Era dos Deuses? Perguntou ela, provocando Sakura. Sakura zombou. Eu odeio vocês. Vocês são todos iguais. Vocês são todos arrogantes. Vocês não sabem o que é ser usada ou ter o direito de pensar por si mesma negado. Ela gritou enquanto seus ataques se intensificavam. Uau! Medea disse enquanto mal conseguia desviar de várias ondas explosivas. Ela está perdendo a cabeça. Precisamos salvá-la agora. Gritou Rider. Sakura soltou outro grito que quase fez Rin voar se Medea não a tivesse segurado. Ela está gastando mais energia, mas não o suficiente, disse Medea. Como Medea disse, Sakura só liberou mais de sua fúria. Eu não conseguia nem respirar sem permissão. Você não entenderia como é ser controlada, Rin. Nenhum de vocês entenderia o sofrimento que passei sendo controlada. Sakura gritou enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Desta vez, Medea sentiu dor emocional quando uma deusa a forçou a amar Jasão e a fazer o que o tolo lhe pedia. Logo antes de ser jogada de lado como se fosse lixo. Enquanto isso, Rider começou a ter flashbacks ruins da morte de suas irmãs e imagens de Atena. Algo que a deixou furiosa e deprimida ao mesmo tempo. Deixando de lado os pensamentos sobre o passado, Rider puxou Rin com suas correntes para evitar que uma criatura sombria maior a atacasse. Medea continuou a bombardear os familiares demoníacos enquanto também suprimia o fogo contra Sakura, que agora estava pronta para explodir novamente. Antes que Sakura percebesse, Rider conseguiu pousar atrás de Sakura e contê-la com as correntes. Sakura caiu de joelhos enquanto observava, horrorizada, Rin correr em sua direção com a espada de Zelretch. Então o silêncio, nada aconteceu. Sou uma idiota, disse Rin enquanto o sangue escorria de seu corpo. Ela largou a espada quando ela se transformou em um estilete comum. Sem dúvida, sem o pano, o tempo da lâmina havia se esgotado e ela voltou ao normal. Isso significava que Rin perdera qualquer chance que tinha de matar Sakura. No entanto, para a surpresa de Sakura, Rin abraçou sua ex-irmã.
Odeio quando as pessoas se esforçam ao máximo para ficar mais fortes e acabam sem nada, sussurrou Rin, colocando a mão atrás da cabeça de Sakura. Eu sempre quis te ver sorrir, Sakura. Eu realmente te amo, disse ela, enquanto Sakura ofegava de surpresa. Hider e Medea observaram Sakura interromper seu ataque e constatar que nenhum outro demônio estava sendo invocado. O silêncio era absoluto, como se a voz de Rin fosse a única capaz de gerar o menor ruído possível no mundo inteiro. Eu pensei que se eu sofresse, sua vida seria mais fácil, disse Rin antes de jogar a faca na lava. Acho que não posso criticar Shirou. Eu sabia que não conseguiria te matar quando te vi de perto, disse ela, sorrindo para Sakura antes de soltá-la e desmaiar. E ela me ama. E eu esperei tanto tempo para ouvi-la dizer isso. Sakura disse antes que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. Hider chegou rapidamente e gentilmente segurou Sakura. Ela fez isso, Sakura. Mesmo quando prometeu a si mesma que te mataria. Todas aquelas palavras, aquelas ameaças, eram vazias. O amor de uma irmã corta mais fundo do que qualquer espada, disse ela. Sakura agarrou os braços de Hider enquanto soluçava em seu peito. Eu a matei. Eu matei minha irmã mais velha. Ela gritou. Hider tirou a venda dos olhos antes de acariciar gentilmente o cabelo de Sakura. Tudo vai melhorar logo, disse ela enquanto observava Medea sacar sua faca. Sinto muito, quebradora de regras. Medea gritou enquanto esfaqueava Sakura nas costas. Com Naruto, o filho do caos não interrompeu o ataque nem tinha planos de fazê-lo. Ele continuou a atacar o Santo Graal e a tentar enfiar armas afiadas nas rachaduras como forma de quebrá-lo para atacar Angra Mainyu enquanto estava vulnerável. A essa altura, a barreira que o mantinha incubado estava prestes a se romper. Chega! Naruto disse enquanto abria bem os braços. Descendente de Ashura, Ranka, ao contrário da que ele deu a Escanor, esta avisava lhe dar mais qualidades e habilidades semelhantes às do fundador do clã Uzumaki Senju. É claro que esta lhe dava mais poder em conexão com o sol, mas, ao mesmo tempo, ele possuía algumas habilidades que imitavam o poder de Ashura Otsutsuki. Em questão de instantes, 6 braços compostos de uma energia dourada surgiram ao redor de Naruto, juntamente com 2 cabeças de aparência demoníaca. Barragem Rasengan. Naruto gritou enquanto cada mão desenvolvia sua versão de mana do Rasengan. Com todos eles se chocando contra o Graal. A força aplicada por Naruto na barragem do Rasengan foi suficiente para romper completamente a barreira externa, fazendo com que a criatura lá dentro soltasse um grito violento ao sair. Ele conseguiu. Asher gritou. Gil estreitou os olhos antes que eles se arregalassem. Ele ainda não morreu. Recuo! Gritou ele. Berserkost, área. A fera que supostamente era Angra Mainyu elevou-se sobre todos antes de soltar um uivo que abalou toda a caverna. Naruto encarou a criatura antes de voar até ela e desferir um soco violento com um de seus muitos punhos, fazendo-a colidir contra a parede. Embora a lava queimasse a criatura, ela expandiu seu poder para fazer a lava secar e endurecer, dando-lhe mais chances de lutar sem se preocupar em ser morta pelo ambiente. O grandalhão não quer ficar caído e morrer. Naruto disse antes de formar um Rasengan maior em uma mão. A criatura soltou outro rugido antes de agitar os braços em direção a Naruto, que se esquivou. Corrente de raios do dragão. Naruto gritou enquanto atingia a fera com seu raio. No entanto, a fera ainda teve forças para continuar antes de desferir um soco contra Naruto, que atingiu a barreira que Zeref havia erguido. Antes de ser levantado e lentamente esmagado, Naruto usou seus braços extras para agarrar os dedos da fera e torcê-los violentamente até se libertar. Ele correu atrás da criatura enquanto ela cambaleava para trás para cuidar da mão quebrada, dando a Naruto a chance de atacar repetidamente seu abdômen até que ele desabasse. Acho que consigo vencê-lo se usar um pouco mais de poder. Não só um meu, mas meio que um ataque combinado, disse Naruto antes de bloquear um punho gigante que pairava sob ele. Droga, Zeref, leve todo mundo para a superfície. Tenho uma ideia de como matar essa coisa. Disse ele. Espero que você consiga explicar rapidamente. Perguntou Zeref.
Sim, agora saia. Naruto gritou antes que Angra colocasse mais pressão em seu punho. Alguns minutos depois, Shirou resmungou enquanto Arthur o ajudava a sair. Todo mundo já saiu. O tio vai ficar bem? Perguntou ele. Ele deveria estar. Arthur respondeu antes que Merlin aparecesse. Como estão todos? Perguntou Merlin. Ao que parece, Sakura esfaqueou Rin, mas ela ficará bem, assim como sua irmã, disse Archer, falando alto. Merlin olhou para Sakura, que já estava normal, mas inconsciente, enquanto Rider cuidava de Sakura, enquanto Rin era cuidada por Medea. Ironicamente, Aki também estava bem, mas ainda inconsciente. O que aconteceu com ela? Merlin perguntou. Zereth foi quem respondeu. Acredito que Zouken tentou usá-la como bateria para um de seus experimentos. Aparentemente, a biologia de Aki-san envolvia ter nascido com uma grande quantidade de reservas de mana e fortes circuitos mágicos, disse ele, examinando rapidamente o corpo de Aki. E Naruto? Merlin perguntou quando de repente o chão começou a tremer. Onde Naruto atravessou a terra, mas se recuperou estendendo suas asas. Mantendo sua forma Ashura, ele evitou vários tentáculos enormes que não conseguiram dividi-lo. Naruto então estendeu várias correntes de seu corpo para envolver a forma monstruosa de Angra enquanto pousava, mantendo a fera imóvel. O que é isso? Merlin perguntou, sem parecer muito animado. Tia, preciso que todos concentrem seu maior poder em uma explosão contida. Naruto respondeu enquanto Merlin arregalava os olhos. Você vai se explodir, rapaz. Você sabe disso, não é? Perguntou Merlin severamente. Naruto riu baixinho. Eu sei, mas eu não seria eu sem um bom plano que envolvesse muito perigo em potencial. Bem, pelo menos quando pensar e conversar não funciona. Ele disse antes que a criatura o esbofeteasse com um tentáculo. Estou falando aqui. Água. Gritou ele enquanto uma das cabeças de Ashura liberava uma rajada gigante de água em Angra. Então, qual é o plano que você espera que dê certo para você vencer? Perguntou Merlin. FG Ost, besta segundo. Primeiro, estou fazendo um cubo perfeito gigante. Naruto disse enquanto fazia um cubo grande o suficiente para conter Angra, mantendo preso pelas correntes. Arca. Naruto gritou enquanto criava vários anéis com sua arca. Agora preciso que todos liberem suas técnicas mais poderosas e eu posso usar os anéis da arca para aprimorá-los de alguma forma. Ele disse. Merlin suspirou. Muito bem, todos planejem seus ataques com cuidado. Ele disse. Shirou grunhiu enquanto tentava se levantar. Você não pode lutar na sua condição, disse Archer. O que mais há? Shirou perguntou. Você precisa parar com essa história de herói, disse Archer, parecendo irritado. Não se trata mais de ser um herói, Archer. Trata-se de fazer a coisa certa, com o melhor da minha capacidade, neste momento. Talvez eu não consiga realizar meu sonho, mas não vou ficar parado e deixar todo mundo sofrer, disse Shirou, surpreendendo Archer. Poucos minutos depois, todos prepararam seu ataque mais poderoso. Incluindo Sabir e o restante dos servos de Aki. Todos respiravam fundo enquanto um miasma que vazava de Angra era muito intenso. Mordred, respire fundo. Não há nada de errado se você quiser desistir. Ninguém vai te criticar, disse Sabir. Mordred deu uma risada fraca. Acho que estou acima de opiniões a esta altura, velha, disse ela. Todos se preparem. Estou levantando a barreira e criando uma camada sobre nós. Naruto disse enquanto todos miravam em seu anel da arca designado. Naruto disparou mais um anel no ar, muito maior que os demais. Os servos testemunharam isso. Eles viram os jardins suspensos de Semiramis passando por eles. Fogo! Naruto gritou. Arthur sangrento clarente. Maldita árvore! Eu sou o osso da minha espada. Caladboe. Excalibur/Excalibur. Bola aleatória. Luz do sol. Bala perfurante. Chuva de luz. Shirou estremeceu novamente enquanto lutava para criar uma arma. Pelo menos até Naruto ficar ao seu lado, lentamente, lhe dar um pouco de mana. Vá com calma, Shirou. Quando estiver pronto, imagine um melhor dia da sua vida e você criará algo incrível.
Naruto sussurrou enquanto Shirou assentia. Naruto já havia iniciado sua própria técnica assim que a barragem inicial começou, megido. Ele gritou, seguido por Semiramis disparando uma rajada de seus jardins suspensos. Com aquele último ataque, Angra soltou um grito de dor enquanto começava a implodir. Incapaz de resistir a todos os ataques intensificados de uma só vez, enquanto estava vulnerável. Fazendo com que a maldade da humanidade se consumisse a cada ataque, até que o efeito de cada explosão destruísse seu corpo e gerasse uma explosão que provavelmente seria confundida com uma forma em miniatura de detonação nuclear. Talvez eu devesse ter calculado isso melhor, disse Naruto enquanto começava a formar uma barreira ao redor de todos. Tentei dizer alguma coisa, mas estava perdido em meus próprios pensamentos. Por isso, recusei-me a participar, disse Gil, com os braços cruzados. Enquanto a explosão acontecia, a barreira lutava para se manter. Mesmo os esforços combinados de Merlin, Zeref e Gil auxiliando Naruto tornavam quase impossível uma explosão naquele nível. Quase como se uma presença divina precisasse aparecer para impedir aquela explosão descontrolada. Entretanto, Shirou se afastou do alcance de Naruto e ficou na frente de todos. Eu sou o osso da minha espada, aço é meu corpo e fogo é meu sangue. Eu criei mais de 1000 lâminas. Desconhecido para a morte, nem conhecido pela vida. Resistiram à dor para criar muitas armas. No entanto, essas mãos nunca segurarão nada. Então, enquanto eu oro, um limited Bloodworks. De repente, todos se viram em uma esfera da realidade criada por Shirou. Uma paisagem desértica aparentemente infinita, com engrenagens girando por toda parte e um grande cemitério de espadas, surgiu. Tão desesperador, meu querido filho. Naruto estremeceu antes de ofegar por ar ao ouvir aquela voz. Antes que alguém pudesse questionar qualquer coisa, todos, incluindo Shirou, foram expulsos da esfera da realidade e ouviram uma pequena explosão. Choque, foi como todos que permaneceram conscientes se sentiram. Shirou havia criado uma esfera da realidade que continha a enorme explosão, salvando-os da morte. Deixo você lidar com uma ferramenta mágica que ameaça o mundo e não posso depender de você para manter o mundo limpo. Naruto continuou a grunhir e a segurar o peito enquanto ouvia a voz. Uma pequena fenda então surgiu na frente do grupo. O enorme buraco aberto que Naruto havia causado enquanto lutava contra Angra foi selado enquanto algumas plantas saudáveis ganhavam vida. Como o absurdo ainda não havia terminado, a fenda liberou um pequeno orbe cercado por um contorno roxo. Todos estavam em guarda enquanto estudavam cuidadosamente o orbe flutuante quando uma presença pesada surgiu. O que é isso? Perguntou Hider. Mamãe chegou, Naruto murmurou. Agora não é hora para piadas ruins. Além disso, por que Astolfo não está acordado? Perguntou Mordred, irritado. No entanto, o que Mordred achou ser uma piada de mau gosto era apenas a verdade. Uma presença poderosa que superava o próprio poder de Naruto apareceu na forma de uma mulher com longos cabelos loiros e franja que cobria os olhos. Um longo vestido preto que cobria o peito e tudo abaixo. Com ela segurando o orbe na palma da mão. Tão desesperados que todos queriam lutar até a morte para manter o mundo em paz por 60 anos. Em vez disso, alguém forçou este pobre bebê a machucar os humanos, disse a mulher, rindo. Quem é você? Saber perguntou enquanto corria rapidamente para o lado de Shirou, que estava mais perto da mulher. A mulher continuou a rir enquanto revelava seus brilhantes olhos azuis. Sou a progenitora de um universo. Fiquei observando por muito tempo e não pude fazer nada até que o Graal fosse destruído. Se quiser saber meu nome, pode entender que sou responsável por gerá-lo à existência, disse ela, apontando para Naruto, que parecia estar com enjoo. E? Todos perguntaram. Nesse momento, Semiramis desceu da torre com Albedo Nigredo ao seu lado. O que está acontecendo? Porque Naruto estava sendo perseguido por uma criatura demoníaca selvagem? Ela perguntou. Semi, a mamãe está aqui e ela parece um pouco irritada. Naruto choramingou. Marido, levante-se. Semiramis disse enquanto lentamente levantava Naruto. A loira ajeitou o cabelo. Você deve ser Semiramis, disse ela.
Eu sou, e quem você seria? Perguntou Semiramis. A mulher sorriu. Podem me chamar de sogra, disse ela, chocando o grupo. Continua. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.